Dúvidas sobre incorporação? Você encontra nesse vídeo. Fica aí que eu vou falar sobre. Toca a vinheta. Pai, como funciona o mecanismo da incorporação? O médium sente a intuição do que fazer e faz, ou o guia toma a mente do médium e faz tudo automaticamente? Olha, essa é uma pergunta difícil e complexa de ser respondida, porque para cada médium é tratado de uma forma diferente a própria incorporação. Na grande maioria das vezes o que acontece não é a possessão do espírito. Muito raramente o espírito possui a ponto de o médium não ter a interferência ou não ter o animismo de poder comandar o seu próprio corpo. Na grande maioria das vezes é através realmente da intuição, mas de uma forma muito simples e muito benéfica. O médium recebe a vibração, após essa vibração ele recebe a incorporação, qual é o acoplamento de mentes, tanto entre médium quanto espírito, e a partir desse modo e desse instante, o médium começa a vibrar as intuições desses espíritos e é automático. Muito raramente os espíritos, quando dizem anda para a esquerda ou anda para a direita, o médium automaticamente já o faz inconscientemente. É natural. Pai, mas como diferenciar então se o pensamento é do médium ou é do guia? Esse é somente através da experiência da própria incorporação dentro do terreiro, dentro do próprio terreiro. Muito se fala teoricamente sobre incorporação consciente, inconsciente, semiconsciente, intuições e assim por diante. Mas essa é a vivência que só é aprendida e só é praticada dentro do próprio terreiro. Isso não se aprende em livros. Isso é realmente vivência espiritual e através da maturidade espiritual. A partir desse momento, após a vibração e após a incorporação, através dessa experienciação de incorporações, nós vamos descobrindo e desvendando quando são os nossos pensamentos e quando são os pensamentos das entidades. É normal no processo, principalmente para os iniciantes, que eles pensem ou até mesmo sejam eles os pensantes através dos espíritos, às vezes enganados pelo seu próprio animismo. Mas conforme vai passando o tempo, vai tirando-se a ansiedade, o nervosismo, e através desse processo vai ganhando-se maturidade espiritual, autoconfiança e principalmente a experiência. E a partir desse momento a espiritualidade vai tomando com mais afinco, com mais tranquilidade, com mais verdadeira intuições, com verdadeiras incorporações, com verdadeiras vibrações. E como funciona a fala? Sai automaticamente o que o guia quer falar? Também depende muito. Cada guia tem o seu próprio trejeito. Trejeitos são características funcionais ou básicas de cada espírito. Então, o preto velho fala de uma forma, anda de outra forma. Um caboclo vibra e fala de uma forma e também anda de outra forma. Um baiano também da mesma forma, um exu da mesma forma e assim por diante. Então, cada espírito tem a sua própria característica. A partir desse momento, a partir também dessas características, nós vamos expressar a fala desses espíritos através do que nós sabemos e do que nós aprendemos. Muitas das vezes são falas mais fechadas, são falas mais truncadas, são falas mais difíceis de fazer. Nesse momento o médium também pode se colocar à frente do espírito quando não entende ou quando não consegue o expressar. Não quer dizer que ele está menos vibrado, só quer dizer que ele passou um pouquinho à frente da espiritualidade para poder entrar dentro do contexto e poder exercer a caridade espiritual naquele momento. Então o médium pode interferir em uma consulta, por exemplo, e falar o que ele quiser, mesmo estando incorporado com um guia? Com toda certeza, na grande maioria das vezes nós chamamos isso de animismo, né? E é extremamente perigoso e ao mesmo tempo extremamente benéfico. O animismo serve tanto para dar característica ao espírito, quanto também para tirá-la. Tem uma linha muito tênue entre essas duas configurações. Nós temos que exercer a experiência, a maturidade espiritual, para que nós não possamos errar. No processo mediúnico aqui de nossa casa, os médios que são liberados para dar consulta com os espíritos passam por um processo evolutivo de mais de 1, 2, 3, às vezes 4 anos até que possa dar as suas consultas. Isso é através do quê? Da maturidade, da assiduidade entre giras, do acoplamento mediúnico entre médium e espírito e também do desenvolvimento que eu, como zelador, junto ao chefe do terreiro, junto à grande parte da equipe da hierarquia aqui do terreiro, vemos
convivemos e vamos vendo se esse médium está apto ou não com esse espírito a trabalhar. Não pode ser simplesmente uma mediunidade aflorada, com um médium que acabou de incorporar, já está falando com o espírito e assim por diante, que eu já vou permitir que esse médium vai dar consulta. Não é assim que funciona. Ele precisa saber das regras do terreiro, ele precisa saber um mínimo de magia, ele precisa saber um mínimo de ritual de umbanda, um mínimo de elementos e assim por diante, para ir dar uma consulta, principalmente com segurança. Nós exigimos dentro do terreiro segurança para os médiuns e também segurança para a assistência. Pai, o que esperar do desenvolvimento? Quando um médium firma um guia, esse guia passa a ajudar esse médium na sua vida financeira ou amorosa, por exemplo? Com toda certeza, nós entendemos que a partir do momento que nós fazemos a caridade espiritual, automaticamente esse espírito, para poder fazer essa caridade, ele tem que nos auxiliar. Mas atenção, ele nos auxilia, da mesma forma que auxilia outras pessoas, eles não dão de mão beijada. O médium que vai incorporar, o médium que vai dar a sua consulta, ele não vai ficar mais rico, ele não vai ficar mais inteligente, ele não vai ficar mais amoroso ou com o intuito de maiores relacionamentos. Longe disso. Através da oportunidade da caridade espiritual, ele vai aprender a se desenvolver de uma forma diferente, o qual tornará ele uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, o qual consequentemente vai permitir abrir novos caminhos, abrir novas fases de sua vida e ajudar a ajeitar a sua própria vida. Mas, se esse médium não tem um esforço e não aprende com esse espírito, nada o espírito pode fazer que vai alterar o seu estado de consciência. Mas nós entendemos que a espiritualidade nos auxilia a dar o entendimento, ou a dar as consultas, ou até mesmo exercer a sua função para que nós tenhamos equilíbrio e segurança nessas consultas. Mas se o médium não permite fazer isso, nada o espírito pode fazer. Desse modo, o culpado não é o espírito, e sim o médium, com o qual nós teríamos que conversar com esse médium para entender qual é a dificuldade dele em sua própria vida. E quando um médium firma uma entidade, é preciso já providenciar capa, saia, chapéu, esse tipo de coisa para que o guia possa trabalhar? De modo algum. Espírito nenhum precisa de charuto, espírito nenhum precisa de roupagem, espírito nenhum precisa de uma grande quantidade de material. O que o espírito precisa, primeiramente, é de fé e entrega do médium. A roupagem se dá simplesmente por segurança e caracterização do espírito. O médium se sente mais à vontade, talvez com essa roupagem, ou talvez com esse elemento, trazendo um fortalecimento, principalmente em autoconfiança mental para esse médium. Mas para o espírito, ele pode vir com a roupa branca, como eu estou, vir riscar o seu ponto, acender a sua vela e dar as suas consultas normalmente. Se esse médium não dá as suas consultas, ele não precisa nem de roupagem nem de elemento. A única coisa que ele precisa nesse momento é de desenvolvimento espiritual, sem pressa, sem ansiedade, sem ego, sem vaidade e sem nervosismo. Se quiser fazer uso Pai, e se o guia que o médium incorpora quiser fazer uso do fumo ou do álcool e o médium não quiser usar esses elementos, como fazer? Livre-arbítrio. Temos que entender que o médium tem o seu próprio livre-arbítrio e espírito nenhum pode tirar esse livre-arbítrio, seja ele de luz, seja um espírito contrário, seja qualquer tipo de espírito. Agora temos duas situações: esse médium não quer beber ou não quer fumar porque não gosta, ou é de birra só para dizer que ele manda na incorporação e na entidade. Se for a primeira opção, o espírito vai respeitar tranquilamente. Se a opção for a segunda, simplesmente de birra, de maldade ou de falta de vontade, aí sim vai prejudicar a incorporação. O espírito pode talvez ensiná-los de alguma forma diferente, que quem nesse momento precisa fazer a caridade e respeitar é o médium. Pai, fora do terreiro, eu posso falar com as entidades que eu incorporo? Com toda certeza, através da intuição. Eu não recomendo de nenhuma forma a incorporação fora do terreiro. Acho sim que existe momento correto, roupagem correta, preceito correto para incorporar os guias. Mas normalmente nós podemos conversar ou falar com essas entidades ou com esses guias através da vibração. Então normalmente eles se aproximam de mim e vão me intuir se eu tiver essa mediunidade de intuição, e certamente eu poderei conversar com os guias de uma maneira benéfica.
O que a gente tem que evitar é a todo momento chamar um guia específico para conversar. Eles têm muito mais o que fazer do que ficar suprindo a nossa carência individual, suprindo as nossas mazelas, os nossos momentos de dificuldade ao tempo todo. Eles têm outros médios para cuidar, eles têm outros terreiros para baixar, eles têm outros afazeres também para fazer. Então, nesse momento, nós temos que ter consciência de que nós devemos chamar ou conversar com as entidades quando estivermos dispostos ou quando realmente necessitarmos. É uma velha oportunidade que a espiritualidade nos dá. Gostou? Conseguiu tirar suas dúvidas? Tem mais dúvidas sobre a incorporação? Deixa aqui no link do vídeo que nós vamos respondendo aos passos e também com boas vontades. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Falamos aqui do Umbanda Descomplicado. Eu sou o Pai Leandro de Oxóssi. Quero que Deus abençoe o seu lar e a sua vida.